o Furacão, hein? Será que vai ter um super reforço realmente para o jogo contra o Vasco da Gama? Vitor Roque poderá já ficar à disposição do técnico Wesley Carvalho? Conte tudo, Monique Vilela. Bom, a semana do Atlético vai começar com um reforço importantíssimo e que eu tenho certeza que o torcedor atleticano vai comemorar. Vitor Roque, ao menos, volta aos trabalhos com o elenco atleticano após se recuperar da lesão no tornozelo. Mas calma, viu, Osmar? A tendência clara é que ele fica à disposição para o jogo contra o Vasco no próximo sábado. E é o que a diretoria atleticana deseja tanto, a comissão técnica deseja tanto e os próprios companheiros, mas com muita calma. Isso vai depender da evolução do atleta ao longo dos próximos dias nos treinamentos. Ele vinha trabalhando no campo ainda de maneira solitária e a partir dessa segunda trabalha com o grupo rubro-negro em conjunto, claro, com todos os cuidados do departamento médico. Se a evolução for boa, nesse momento ele está com um pouquinho de dor ainda, pode até pintar no banco de reservas sábado contra o Vasco e aí sim voltar gradativamente a vestir a camisa rubro-negra nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ainda essa semana ele completaria, né, Osmar, completa 2 meses da lesão no tornozelo que ele acabou sofrendo naquele jogo, né, contra o Internacional na Arena. Que bom que Vitor Roque está voltando e é um reforço para o Wesley Carvalho, vai poder voltar a trabalhar com os companheiros, mas, né, o torcedor tem que ter um pouquinho de calma para a volta gradativa dele. Neste domingo, folga geral para o elenco, reapresentação segunda pela manhã no CT do Caju e o reinício das atividades visando o compromisso contra o Vasco. Eric volta de suspensão e o Atlético vai ter aí uma formação um pouquinho diferente. Ainda aguarda, né, os retornos de Esquivel e também de Zapelli da seleção sub-23 da Argentina, Canóbio com a seleção do Uruguai e Bento servindo a seleção brasileira. Todos voltam, vamos ver como é que eles voltam fisicamente para poder jogar contra a equipe do Vasco. É isso aí, obrigado, Monique Vilela. Vitor Roque, hein? Aí sim é reforço, hein, Marcelo Irapitã? É um baita reforço, mas eu acredito que esse retorno vai ser gradual. Não imagino, por mais que seja garoto, que tenha toda essa vitalidade que a gente já viu dele dentro de campo, que depois de uma lesão deste nível, como disse a Monique, ainda sentindo alguma dor no local, que ele venha a ser titular de imediato para essas 4 partidas que o Atlético tem pela frente. E tem a possibilidade, Marcelo, do Vitor Roque ficar até junho do ano que vem, né? O Deco vai estar aí para acompanhar o jogo da seleção brasileira, então, e depois vem conversar com o Vitor Roque, porque o Barcelona tem um problema de teto lá, né? Pra levar a questão do fair play financeiro. Fair play financeiro. E pelo que tudo indica, não imagino que o Barcelona vai ter algo muito diferente financeiramente que possa levar o Vitor Roque agora, no começo do ano, pelo que tudo indica. É um reforço para o Atlético até o meio do ano, concordo, mas concordo também com o que disse o Irapitã. Não vejo, são 2 situações. Ele é muito jovem, ele é um jogador totalmente diferenciado, é verdade. Vale vaga para a Libertadores, mas não é fácil, porque depende dos outros resultados também. Mas mesmo com tudo isso, quando você coloca na balança, eu acredito que o Atlético sabe trabalhar muito bem isso, Osmar. É um baita de um valor que tem o Atlético, é uma joia, é um dos melhores jogadores hoje do mundo, dos mais valorizados, então não dá para arriscar. Pura e simplesmente, concordo com o Capitão. Acho que ele vai voltando gradativamente. E eu dizer, mas faltam 4 rodadas. Mas, infelizmente, se forçar, se pode perder mais o jogador, o que seria muito pior para o ano que vem. Agora, a situação do Atlético também, para conquistar essa vaga na Libertadores, não é uma matemática muito simples também não, né? Tem que primeiro ganhar os jogos. E assim, né, convenhamos, Osmar, Marcelo, o retrospecto recente do Atlético não me leva a crer que o Atlético vai vencer os 4 jogos que tem pela frente. Sim. Se ele vence os 3, ele vai somar os 4 jogos, ele vai somar mais 12 pontos, ele vai a 63. Sim. Né? Mas aí você tem o Flamengo, que tem um jogo a menos, você tem o Atlético Mineiro, que tem uma tabela difícil, mas acho muito complicado imaginar, nesse momento, o Atlético vencendo os seus 4 jogos, por mais que sejam partidas acessíveis. Eu concordo, Irapitã. Eu acho que o momento do Atlético, o desempenho do Atlético, se pega o retorno do Atlético, não é bom, mas o momento atual ainda piora, Osmar. O retorno já estava sem o Vitor Roque inteiro?
Porque Eu sabe acho que por quê? inteiro não. Ó, Mas o aproveitamento sem o Vitor Roque caiu demais. 37%. Né? Então. Com o Vitor Roque, 56%, sem o Vitor, 37%. Agora, quando você depende, por mais que seja um jogador acima da média, né? Quando você depende de um jogador, é porque algo foi errado, daí desde o início. Eu digo do seguinte, Natan, Osmar, para mim, a formação do elenco, que muito se valorizou, para mim não era tudo isso, está se provando agora, e principalmente, quando você tem que negociar jogadores do decorrer da competição, você tem que ter um cuidado. O Terans não estava tão bem assim, mas ficou esse tempo todo sem conseguir um jogador da característica do Terans que podia ter feito a diferença, principalmente quando você não tem o Vitor Roque. Na lateral direita, o Kelvin, entre indas e vindas, com certeza era o jogador mais apropriado para a lateral. E aí, claro, circunstâncias, machuca o Madison, vem o Bruno que não resolve. Então, também tem isso. Para mim, o Atlético também errou bastante, Osmar. Tanto negociando quanto trazendo jogadores para a disputa nessa competição. E mais, né? Estranhamente, né? Então, o Atlético mudou um pouco a sua filosofia. A base foi muito pouco aproveitada. Aí, claro, eu não sou a favor de usar a base a qualquer custo. Eu acho que tem que ter talento. Só que, estranhamente, esse ano os jogadores não estão tendo possibilidades. Coisa que é uma característica do Atlético. Então, Osmar, nesse sentido, mas não é muito a pouco. Característica do Alexandre Matos, né? Então, mudou a característica, me parece muito por ele. De você buscar o mercado. E o Wesley é o treinador do Alexandre Matos, né? E que era da base do Palmeiras antes de vir para o Atlético. Exatamente. Bom, lembrando, Marcelo, aqui o Vitor Roque ele se contundiu na 24ª rodada do campeonato. Então chegou a jogar 5 no retorno. 5 no retorno. Mesmo assim, depois que ele saiu, o aproveitamento, né? Caiu muito. Caiu bastante. O Atlético empatou demais, né, Osmar? Esse eu acho que é o grande diferencial. Não leva a lugar nenhum, né? É o caso do Corinthians, o time empate, que mais empatou. O empate, às vezes, te salva de um rebaixamento, mas não te coloca numa posição de destaque. O Atlético empatou demais e empatou na arena, o que não é algo normal na vida do Atlético. Bom, o Atlético dá para dizer que é o favorito contra o Vasco, né? Jogando na arena. Sim, dentro da arena. Ainda mais se tiver, mesmo que num segundo tempo, o Vitor Roque. Só que o Atlético precisa jogar mais, né? O Atlético, hoje ele vive de arrancadas do Canóbio, né? Que vem sendo o jogador mais efetivo do ataque, mas que não finaliza bem. Então o Atlético tem uma dificuldade para marcar gols enorme, né? Quando não é um chute de longa distância do Vitor Bueno, tem problema. E o Atlético tem uma característica de jogo que é a ligação direta, né? Thiago Heleno, Fernandinho, buscando essa ligação direta ou para Coelho, ou para Canóbio, ou até mesmo para o centroavante. Só que o Atlético também conviveu, né, Osmar, nessa reta recente, com muitas lesões. Né? Você perde você já não tinha o Vitor Roque, daí você perde o Pablo, você fica sem uma opção ali no ataque. Né? Daí você vai com o William, que não está no ritmo dos demais. Perdeu o Rômulo também. Perde o Rômulo e tantos outros, né, que foram ficando pelo caminho devido a lesões musculares. É lógico, fim de temporada, desgaste, e essa reta final, ela apresentou uma característica, né, que é jogo quarta e domingo, né? Então, essa sequência, ela cobra um preço. E o Atlético está vivendo essa dificuldade. Acho, independente de todos esses problemas, o Atlético favorito diante do Vasco da Gama. Marcelo, você que gosta das categorias de base, o Paulo Baggio, lá do Nova Orleans. Opa, um abraço, Paulo. O Paulo deixou aqui, falou que quer deixar os parabéns para o Clube Curitibano pela conquista do Campeonato Paranaense Sub-13. Olha aí, um abraço pro volante e craque do time, craque do campeonato, Dudu. Ô, Dudu, um abraço então para você, o craque, hein? Volante, craque, então joga muito mesmo. Então, o Curitibano ganhou do Atlético, né? E como destaque, o filho do Alex joga no Curitibano e o filho do Fernandinho joga no Atlético. Legal, né? Ah, então foi essa foto que os dois colocaram, né? Exatamente. Olha, que legal, Legal, hein? né? Pois mas deve jogar muito o Dudu, né? Porque volante, craque do campeonato. Né? Muito bom, hein? Olho nele, então, né? Porque o futsal, tenho convicção que bem preparado ajuda muito os jogadores para quando sobem para o gramado, dar uma decisão muito mais rápida, uma qualidade de drible curto, com pouco espaço, que hoje no futebol que menos tem espaço para jogar. Né? Até porque, né? Até porque, falando em categorias de base, não generalizando, mas muitas vezes se tolhe isso no garoto, né?
se prioriza a parte tática, toca, desloca e inibe um pouquinho aquilo que o brasileiro sempre teve de melhor, que é o seu drible, a sua iniciativa individual. E até pela maneira do jogo, o futsal não perde isso, né? Eu concordo com ele, ajuda muito. Porque, falar uma coisa, Osmar, já acompanhei com certeza vocês também, treinamento de base que me deu vergonha, sabe? Primeiro drible do garoto, o garoto dá o segundo drible, o técnico para. Ó, não pode ficar driblando aí, não pode. Tá louco. Pera aí, tira a criatividade. Falar em categoria de base também, Marcelo Irapitã, tem que dar os parabéns aqui pro Cuca, hein? O Instituto Cuca é sensacional, em parceria, né, com a Prefeitura de Curitiba. Tem os garotos que treinam ali na praça, no centro ali, Oswaldo Cruz. Tem os garotos que treinam também lá no Parque Peladeiro. Muito bom, hein? Atende muitos garotos, né? Muitas crianças, na verdade, que querem jogar bola aí. O Instituto Cuca, muito legal. E é legal porque o Cuca dá esse espaço para os garotos. Sim. Eu sou totalmente contra. Então, você rotular, o mais rico isso, o mais pobre aquilo e tal, mas é uma realidade. Os jogadores com menos possibilidades financeiras, grande parte dos craques, surgiram exatamente daí, e a gente já não tem mais aquele campinho, né, Irapitã? Tem muito futebol em grama sintética, aí o pai não tem condições, então esse tipo de trabalho, além do cunho social, pode revelar bons jogadores. É verdade. Parabéns aí ao Alex Estival Cuca por essa iniciativa. Eu falei aí da foto, né, do Fernandinho também, ó. Tá aí, do Alex, olha aí, ó. Que Isso é isso, aí. hein? Se os garotos jogarem o que os pais jogaram... Cara, se imagina, hein? Tá louco, hein?